Bem, para o Haddad significa que ele consegue. Tem que ver, primeiro a gente tem que estratificar essa popularidade com relação ao positivo e negativo, mas de qualquer maneira, ser popular é uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro fazia muito, queria estar em evidência sempre, não importa como, por quê? Porque torna um nome forte para um lado e para o outro. E ser popular ajuda, é claro, o Haddad, inclusive nas negociações do Congresso Nacional, no momento em que a reforma tributária está num processo de regulamentação, a primeira etapa, e a segunda etapa a gente sonha que talvez seja possível colocar em algum momento, que diz respeito à tributação da renda, para finalmente colocar de fato o rico no imposto de renda, tributando dividendos, tributando o melhor imposto de renda e por aí vai. A questão, né, é que, por outro lado, e isso também mantém o Haddad forte como um possível sucessor de Lula, né? Ou 2026 ou 2030, vai saber o que vai acontecer. E isso, é claro, mantém também o Haddad como alvo de setores do Partido dos Trabalhadores, que também querem ser sucessores de Lula, querem ficar com o espólio lulista ao final, né? E que não gostariam de ver Haddad, né, como candidato do PT à presidência da República. Mas Lula está construindo o Haddad para isso, né? Havia dois nomes muito fortes no entorno de Lula dentro do ministério para pensar numa possível sucessão: Haddad e Flávio Dino. Flávio Dino foi indicado e aceitou e sabatinado e corroborado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Não deve largar a corte no curto prazo, né? Deve ficar lá por um tempo. Então, o que acontece? A Haddad ele fica meio com um corredor livre, apesar de, claro, de ter pedras no sapato que adorariam também ocupar a mesma função, como Rui Costa, entre outras pessoas do governo, mas Haddad é que tem mais nome. E aí o ponto é o seguinte, ô Fabiola, se, por mais que o Haddad seja criticado agora, como bem lembrou o Josias, por conta da taxação de blusinhas, por conta de outras taxações, etc., é, se em 2026 o preço do arroz, do feijão, da carne, da batata, da cebola tiver acessível, né? Porque você está tendo crescimento do PIB, você está tendo queda de desemprego, você está tendo aumento na renda média. A inflação está, neste momento, dentro da meta, mas a inflação dos alimentos segue subindo. Então, se o governo consegue controlar isso, e está conseguindo, de certa forma, tanto é que já está traduzindo nas pesquisas de opinião, aí Haddad se torna, inclusive, um nome forte para suceder Lula, né? Então, e isso tudo, na verdade, nesses ataques a Haddad, tem essa questão atual e tem a questão futura. Lembrando, é claro, também a todos e todas, que não é, pelo que a gente está vendo e pelas pesquisas que estão mostrando, o pessoal que está estudando essa questão das redes e dos ataques, é claro que as pessoas comuns, quando recebem esses memes, acabam distribuindo, etc e tal, e viralizando. Mas o pessoal estava indicando que sim, há centralidade no processo de ataque. E aí, se eu tivesse que dar o meu palpite, eu diria que teria que observar, né, se os setores que estão sendo prejudicados ou têm medo de serem prejudicados por reoneração, fim de subsídios, nomes desses setores, direto ou indiretamente, não estão bancando esse tipo de coisa. Ou seja, o pessoal que tem empresa, que tem benefício, que tem privilégio e não quer perder esses privilégios. É. Bom, e alguns até ficam perguntando, né, o que, por exemplo, a Haddad poderia fazer, Sakamoto, até como uma estratégia de comunicação, sendo alvo de tudo isso, né? Tem alguma medida? Ele está no auge da popularidade. Isso é bom e ao mesmo tempo é ruim também, como você fez essa análise, né? O que ele poderia fazer como comunicação e estratégia para reverter essa situação em relação aos memes? E olha, dica, é claro que se dica fosse boa, a gente não dá, a gente vendia. Mas o que acontece é que se eu tivesse que sugerir, bem, tem algumas coisas que eu acho que tem se fazendo, não responder meme, não ficar irritado com meme, sabe? Ficar irritado com meme não adianta. Ficar bravo com meme não adianta. O meme de hoje é, claro, numa situação na enésima potência, a charge política dos jornais há 100 anos, né? Então, na verdade, as pessoas têm que aprender a rir dos memes e utilizar os memes a seu favor, brincar com o meme, reescrever o meme e tudo isso mais. Segundo, né, não atacar juridicamente o meme. E claro, se você for descobrir que tem alguém bancando o meme, revela. Né, revela para a imprensa, fala assim, revela, olha, isso aqui está sendo bancado por tal lugar que tem seus interesses prejudicados. Mas, terceiro, é a apresentação também de uma pauta própria, de reforçar a pauta própria. Eu acho que tem um ponto que é o seguinte: o governo tem comunicado, né, o Haddad tem comunicado
as vitórias do governo com relação ao arcabouço fiscal, com relação à reforma tributária, e o povo não come no curto prazo reforma tributária nem arcabouço fiscal. Eu sei que essa frase pode parecer estúpida, porque quem entende de economia sabe que isso impacta na vida, mas o povo, em geral, você vai falar de arcabouço, reforma tributária? Não. Da mesma forma, você vai pegar, quando você fala, olha, cresceu o PIB, o desemprego caiu, né, a renda média subiu, é uma coisa que, na verdade, como é que isso chega na vida do dia a dia das pessoas? A pessoa conseguiu emprego, está conseguindo comprar feijão e arroz na mesma quantidade ou mais do que comprava antes? Então, na verdade, é tentar traduzir as vitórias e os ganhos econômicos para a população. Isso poderia ser feito por Haddad. Assim, tentar. Ele faz, antes que, tipo, antes que ele reclame, ele faz, mas é fazer isso de uma forma estrutural, tentar mostrar os ganhos econômicos. E aí, não é fazendo comercial na TV necessariamente, sabe? A gente está aprendendo que isso faz muito mais sentido. Meme, comunicação digital, brincadeira, tornar um negócio leve. Economia é chato e pesado. Desculpa os amigos economistas e jornalistas econômicos, mas é chato e pesado. Transformar isso em coisas leves, mostrando como que no dia a dia das pessoas isso melhorou. Esse, inclusive, Fabiola, para finalizar, é o grande desafio neste momento do governo Biden. Biden, que está tentando ajudar a Kamala Harris a se eleger. É tentar mostrar que houve ganhos econômicos, porque lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Caiu o desemprego, aumentou o PIB, aumentou renda, inflação está batendo nos talos e lá não é a comida que bate mais forte, mas é a questão do aluguel. Então, como, na verdade, traduzir esses ganhos para o cidadão comum? É isso. Meninos, vamos que vamos?